Olá, seja bem-vindo ao canal. Criamos esse canal para passar informações sobre cultivo de plantas em vaso, de forma técnica, mas numa linguagem simples para que todo mundo compreenda. Esse canal para ajudar as entidades filantrópicas que muito ajudam as pessoas necessitadas. Ajude você também. E ajude o nosso trabalho aqui, tá? O nosso canal. Clique no joinha, compartilhe o vídeo, inscreva-se no canal. Tudo isso ajuda muito o nosso trabalho. Vamos responder nesse vídeo as perguntas da semana. Perguntas de número 174. 5 perguntinhas encaminhadas por vocês, tá certo? Que ajudam a gente aqui a fazer, né, confeccionar esse vídeo. Eu peço a vocês também que encaminhem a localidade que vocês estão. Isso ajuda bastante a gente até compreender o que pode estar acontecendo, principalmente pelo clima, né, pela a situação, né, do que possa estar acontecendo com o tempo aí, tá certo? Bom, a primeira pergunta encaminhada pela Cláudia, né? Ela me pergunta, ela não joga o sachê, né, de chá, e ela me pergunta se isso pode ser colocado nas plantas, né? Bom, Cláudia, pode sim, tá certo? Pode sim. Eu normalmente, que nem a borra do café, peço para o pessoal secar primeiro ela, né? Para depois você espalhar no vaso. No caso do sachê, né? Se você for colocar em cima do vaso, até é bom tirar o papel, né? Ou seja, retirar, na verdade, é, o chá, né? As folhas do chá e colocar somente as folhas do chá, ok? Eu já vi pessoas utilizando o sachê como parte do substrato, tá certo? No interior do vaso, tá certo? Eu nunca fiz isso, mas eu acredito que não teria problema nenhum, tá certo? É, Bom, fica a dica, né? Eu tenho alguns vídeos que eu falo, né, do pó do café. Se você puder assistir, seria bem interessante, ok? Obrigado, Cláudia, pela pergunta. A segunda pergunta é encaminhada pela Zuleide. Ela é de Sorocaba, né, interior de São Paulo. Ela me pergunta o seguinte: ela comprou, indicaram a ela o adubo 30-10-10 e ela aplicou nas violetas, né? Morreram quase todas e ela me pergunta o que fazer com as plantas que sobreviveram, né? Bom, Zuleide, você deve estar entrando agora no canal, né? Essa situação é muito comum, tá? Para quem está iniciando, né, o cultivo de plantas, tá? Violetas também são plantas que eu considero como sensíveis à salinidade, tá? Então, o adubo 30-10-10 que você deve ter utilizado é aquele adubo, né, basicamente granulado da coloração vermelha, cinza e esbranquiçada, tá? Esse tipo de adubo é adubo para campo e não para vaso, tá? Então, a quantidade que você colocou desse adubo, ela é extremamente salinizante, né? Então, ela deve ter, na verdade, salinizado demais o substrato e as plantas acabaram sentindo, tá certo? E acabam morrendo, que nem você teve, infelizmente, aí essa situação, ok? Mas no caso das plantas que, na verdade, sobreviveram, o que eu faria, tá? Eu lavaria, tá? Eu colocaria, tá, a água para escorrer essa salinidade, esse excesso do adubo, ok? Fertilizantes menos salinizantes. Eu comento muito aqui no canal. Se você puder assistir, tá certo? Existe aí o coach, existe os fats solúveis, existem muito outros mais que vão dar um resultado muito interessante, tá certo? Obrigado pela pergunta, né? Bom, assista os nossos vídeos, né? Que a gente dá muita dica sobre adubação, doença, substrato, tá certo? Espero você nas perguntas dos outros vídeos, tá certo? Bom, vou aproveitar um pouquinho do seu tempo para a gente falar sobre o livro que a gente lançou sobre substrato. Para pessoas que trabalham com plantas ou mesmo cultivam por lazer. É um livro para entender o que é o substrato,
Como Deveria Ser o Substrato. É um dos livros mais completos que pelo menos a gente conhece. Foram 10 anos de trabalho em cima desse livro, ok? Várias fotos, tá? Várias ilustrações. Eu acredito que vai ajudar a todos. Encaminhado pelo Ricardo de Paraná. Ele agradece porque comprou a perlita pela minha indicação. Aliás, está aqui no descritivo, né? Para quem não conhece, não consegue a perlita, tá certo? E ele tá usando a perlita, tá? Já como um 30, perlita como 30% do volume do seu substrato. E ele me pergunta se isso é o ideal. Olha, Ricardo, vai depender muito de qual tipo de planta que você está, na verdade, trabalhando e principalmente o seu manejo, tá? Eu vou deixar aqui no izinho, se você puder assistir um vídeo sobre manejo do substrato, seria muito interessante, ok? Então, você pode utilizar a perlita 100%, tá? Eu conheço produtores que fazem isso para suas matrizes, né? Só que a rega é praticamente diária, tá? Por quê? Porque a perlita ela não retém tanta umidade como, por exemplo, né, a turfa, né? Então, tem que ter os seus cuidados, tá? Principalmente com relação ao manejo, ok? Eu tenho certeza que esses vídeos que eu deixei aqui vão te ajudar, tá certo? Obrigado pela pergunta, viu? Tá, pergunta encaminhada pela Fernanda, muito interessante essa pergunta, viu? Ela me pergunta se o número de buracos no vaso que auxilia a drenagem, né? Olha, sim, auxilia a drenagem, Fernanda, mas o que auxilia mais a drenagem em um vaso é a altura do vaso, tá? Quanto maior a altura do vaso, maior a força da drenagem, tá? Porque ela é dada pela lei da gravidade, tá? Quanto mais alto, maior a drenagem, tá? Agora, é obviamente que o número de buracos interfere também, tá? Quanto maior o número de furos, né? Maior também, digamos assim, a facilidade de haver a drenagem, tá certo? Mas é uma coisa que muita gente confunde, né? Tá? Então, se você observar, né, a altura do vaso, ela é muito importante. É tão verdade que algumas culturas, elas são destinadas em vasos, né? Elas utilizam na sua produção vasos mais longos, tá? Eu vou deixar aqui no izinho, tá? Alguns vídeos que possa te ajudar. Aliás, eu tenho um playlist só de vasos. Também a importância sobre essa questão, tá certo? Obrigado, tá certo? Até a próxima. Quinta pergunta, né, encaminhado pela Karina, ela me pergunta se eu ganho muito presentes, né? Bom, Karina, eu ganho no dia dos professores, eu ganho presente, no meu aniversário eu ganho presente, mas eu acho que eu ganho sim bastante presente quando eu estou lançando um livro, né? Quando a gente está fazendo uma visita, o pessoal me dá alguma planta, né? Vaso, produtos, né? Para fazer testes, tudo isso eu considero como presente, né? Então, eu posso dizer a você que eu, sinceramente, eu ganho bastante presente sim. Eu não sou exigente nisso, mas eu ganho sim muitos presentes, tá certo? Bom, foram 5 perguntas, né? Algumas bem interessantes, que vai fazer com que a gente trabalhe num outros vídeos, tá certo? Então, esse feedback de vocês enviarem perguntas, né, sugestões é muito importante, tá? Então, ajude a gente. Isso ajuda muito, muito mesmo o nosso trabalho, tá certo? Se vocês gostaram do vídeo, clique no joinha, né? Compartilhe o vídeo, tá? E principalmente, tá? Inscreva-se no vídeo. Isso ajuda muito a gente aqui. Conto com vocês. Como em todos os vídeos, né, a gente dedica o vídeo para uma instituição de caridade. E hoje nós estamos dedicando o vídeo para o Lar Toca de Assis, tá? Eles acolhem muitas pessoas necessitadas que estão na rua, tá? Dando abrigo, alimento, vestuário e muito mais. Ajude
com o que você puder, tá? Não precisa ser recurso, tá certo? Eu vou deixar aqui, tá? E também no descritivo o endereço, né, e o telefone para que vocês entrem em contato com eles, tá certo? Ajude mesmo, tá certo? E peço ajuda também ao nosso canal. Clique no joinha, tá? Inscreva-se e principalmente, tá? Compartilhe esse vídeo. E tudo isso vai ajudar o nosso trabalho aqui, principalmente a gente continuar, né, passando informações relevantes, principalmente com relação a essa parte, né, de cultivo de plantas em vaso, ok? Eu conto com vocês e até o próximo vídeo.